sempre exagero o número de filmes que ele tem, né? Mas acho que se uma pessoa já tiver 3 mil já está bom. 8 mil, 9 mil, 10 mil. E ele tem tudo, né? E você vê, são mais de 100 anos de cinema, né? Uma videoteca desse calibre, desse porte, ele tem toda a história de 100 anos, de um século, que o cinema registrou, né? E se a gente... Então, eu entrei naquela casa e falei assim, eu não vou sair dessa casa enquanto eu não assistir esses 10 mil filmes, né? Porque eu acho que isso é o lustro que está faltando para a minha cultura, você entende? Eu sou de Bauru, né? Eu não estudei. Então, eu preciso ver esses 10 mil filmes, que vai ser a cereja do sundae, né? É isso que está faltando. Muito bem. Aí eu comecei a ver. Então eu concluí uma coisa curiosa. Aquilo que ficou, aquilo que a gente quer ver é o que entretém. Arte é entretenimento, compreendeu? Quer dizer, a coisa que se repousa só no intelectual, no que não é da pessoa, é passageiro, é rápido, né? Compreende? Quer dizer, acontece uma coisa curiosa com esses grandes filmes que na época eu me lembro que eu sentava no Cine Paissandu. Uma vez eu fui na chuva, a gente enfrentava cachorros para assistir filmes. E eu vi outro dia na televisão, são tão ruins, né? Quer dizer, não dá para... A novela Vague, em 10, 2 dá para rever, né? É que nem Amor, não pode retomar, tem que viver na memória. É meio Bauru, você está entendendo? É a memória, tem que ser Tinetitá, tem que ser Fellini, porque a realidade é outra. Ela né? É outra. Então, eu me lembro que a gente revendo essas coisas, não tem o mesmo encanto da época, né? Então eu falei, mas como é que eu sentei no chão, eu tomei chuva, como é que eu pude gostar disso? Numa determinada época, que eu era de um determinado jeito, então aquilo me dizia respeito. Mas hoje aquilo não me diz mais respeito nenhum. Agora você vê, então, vendo aqueles filmes todos, você vê um Sunset Boulevard, né? Da Gloria Swanson, né? Do Billy Wilder. Aquilo a gente vê 500 vezes e aquilo está lá, né? Cantando na Chuva. Você vê, né, qualquer comédia musical do Stanley Donen, você vê qualquer filme do Billy Wilder, né? Quer dizer, o que entretém, o que é forte, o que te causa, né? Filmes feitos na década de 30, na década de 40, mas que hoje, né, te dizem, te tocam, né? Porque não estão apenas dentro de um conceito, né, hermético, de uma coisa assim. Eu acho que esse que é o segredo. Eu escrevo talvez teatro porque o meu pai escrevia. O meu pai era um comerciante que tinha... A paixão do meu pai era o teatro. Ele escrevia teatro. Então ele era o grande comediógrafo, o grande dramaturgo de Bauru na década de 50. Né? Depois, com o meu advento, ele parou. Aliás, ele dizia que tinha parado de escrever por minha causa, para não competir. Porque era feio pai e filho competindo pelo teatro. Né? Mas meu pai era um comerciante e tal. E meu pai era uma mistura de Cuba, da Glória Magadã, com a Hollywood dos anos 50, né? Porque era o rádio com o cinema, prevalecendo o rádio, naturalmente. Né? Então, também era esse tipo de coisa. Depressa, saiam daqui, ou não vamos sair daqui. E ninguém se mexia, era tudo narrado, né? Tudo escrito. E O Crime do Dr. Alvarenga foi a obra-prima do meu pai. Foi na década de 50, isso, eu era pequenininho, eu fui. Ele escreveu essa peça para o Procópio Ferreira. Né? Ou para o Rodolfo Maier, que tinha feito As Mãos de Eurídice, né? Que era uma peça, que era os grandes hits, né? Que fizeram a cabeça do meu pai. E o Dr. Alvarenga era exatamente o meu pai. Meu pai era uma mistura de Arturo de Laurence Olivier com Carlos Lacerda, você entende? Porque meu pai era político, ele era da UDN, ele era agressivo, né? Era uma coisa meio assim. Ou em vez de Laurence Olivier, podia ser Arturo de Córdoba, né? Que era o Laurence Olivier latino. Então é uma coisa assim. E O Crime do Dr. Alvarenga me impressionou muito, eu fiquei muito impressionado. Né? Assim como eu fiquei muito impressionado com o Rodolfo Maia, quando ele foi a Bauru fazer As Mãos de Eurídice. Eu acho que ele fazia olheira com rolha queimada, acho que devia ser assim, né? Era meio barbudo, acho que passava carvão, sei lá, era uma coisa meio falsa, né? E aquilo me impressionou muito. Eu sentei na primeira fila, fiquei com medo. Eu fiquei com medo do Crime do Dr. Alvarenga. Acho que eu comecei a escrever por causa de medo, eu fiquei com medo daquilo.
Porque meu pai escrevia dia da secretária, ele escrevia no jornal um poema para a secretária, dia do aeroviário, tinha um poema para a aeroviário, dia da aeromoça, dia do professor, dia do comerciário, dia do motorista de táxi, dia do aviador, dia do paraquedista, qualquer dia, sabe? Parecia igreja católica com aqueles santos todos, era qualquer efeméride ele saudava, ou com um soneto, ou com uma trovinha, ou com seja lá o que for, entendeu? Ele fazia muita trovinha também. Ele era muito criativo. E ele tinha uma peça de Natal chamada Papai Noel Me Ouviu, que sempre era encenada nas escolas. Essa seria uma peça, assim, que se fosse encenada por duas bichas, ia ser um sucesso no Rio de Janeiro. Claro que ele escrevia sério, que é uma menina que vende bolinhos no aeroporto, porque a mãe está doente numa cama, daí a mãe tosse, a mãe faz... Onde você vai, Marina? E a filha vai ver uma boneca na vitrine, porque é Natal, ela fica cobiçando a boneca. Gente, é uma coisa de rolar, quer dizer, depende da leitura que se faça, naturalmente. Ele achava que era sério aquilo, né? E as pessoas assistiam aquilo e choravam, né? Muito. A gente rola de rir, né? Mas choravam muito. A gente sempre comunica para o outro quando a gente tira alguma coisa da gente. Isso é básico. Porque o contrário disso é a coisa culta, douta, intelectual, de ouvir dizer, que também pode chegar a um resultado legal, né? Uma pessoa muito... que na verdade é tudo um aglomerado de palavras bem organizado, né? Uma pessoa assim, que sabe organizar uma frase, organiza uma palavra, organiza uma ideia, bota aquilo, né? Nos Estados Unidos tem escola de dramaturgia, né? As pessoas estão... mas não sai nenhum O'Neill dessa escola, tá entendendo? Mas as pessoas escrevem muito bem. É como esses filmes que a gente vê pela HBO, esses filmes todos da TV a cabo, são tecnicamente nota 9,5, ou 8, ou 10, que seja, mas são umas drogas nos filmes, umas porcarias, são todos rigorosamente iguais, não são? São como se fossem feitos por computador, né? Então existe um programa, como escrever uma peça, tá? Agora, é o erro é que deixa a coisa interessante, é o equívoco, né? É o dado, o fator humano, enfim, né? E o fator humano sempre é algo saído, extraído da gente mesmo, né? O lugar da moda, por exemplo, que eu tenho horror, eu não sei, eu não consigo ir, porque eu sou de Bauru, eu sou caipira, eu não sei, eu acho que eu estou pecando se eu for, e olha que eu sou um pecador de carteirinha, né? Mas eu acho que se eu for em certos lugares, assim, o Budabar, o Hipopótamos, e vai acontecer alguma coisa de ruim para mim, você está entendendo? Porque não é o meu ambiente, não é a minha cara, não é a minha gente, e eu vou me sentir mal nesses lugares. Eu citei 2 lugares aleatórios, mas você pode pôr o não, eu ia falar o Maxime, se fosse daqueles de antigamente, tudo bem, mas talvez atualmente eu não fosse nesse tipo de lugar, entendeu? Gallery, Leopoldo, ou seja lá o que for. Eu só gosto de ir em restaurante, lugar para comer. Aí não tem problema, eu vou em qualquer lugar. E uma vez, então, eu fui convidado para ir numa festa, e fui numa festa, numa boate chiquérrima, não sei o que. E eu tinha tantos problemas de ir nessa festa, que eu cheguei aí na festa para avisar que eu não ia. Aí eu caí em mim no insólito da situação. Você chegar para aniversário e dizer, olha, eu vim aqui me justificar.